Bom dia, turminha! Vamos conferir nossa atividade de matemática. Em uma fração, temos o numerador e o denominador. O numerador, esse que está em cima, indica o número de partes a serem consideradas. Aqui está sendo considerada a parte pintada. E o denominador indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, nós temos aqui um inteiro dividido em 9 partes. E estamos considerando 4 que estão pintadas, tá? Então, lemos 4 nonos. Veja que na embalagem de ovos, com capacidade para 6 ovos, apenas 4 lugares estão ocupados. Então, escreva uma fração que represente a quantidade de ovos em relação ao total que cabe na embalagem. Quantos ovos cabem nessa embalagem? 6. Então, 6 é o meu total, então ele é o meu denominador. E quantos ovos estão na embalagem? 4. Então, teremos a fração 4/6. Agora, escreva uma fração que represente a quantidade de ovos que ainda podem ser acomodados na caixa. Então, quantos ainda podem ser acomodados? 2. E qual o total de ovos que comporta nessa caixa? 6. Então, teremos a fração 2/6. Regina desenhou um quadrado e traçou algumas linhas diagonais, né, fazendo com que este quadrado ficasse dividido em partes menores, tá? Em partes iguais e menores. Então, em quantas partes iguais ficou dividida a figura? Em 8, tá? Então, pinte na figura 3 partes de cor verde, você pintou, e 2 de cor amarelo. Depois responda. A fração da figura está colorida de verde. Então, nós temos 3 partes em relação a 8, a um total de 8. Então, a fração é 3/8. E que fração da figura está colorida de amarelo? Então, nós temos aqui 2 partes de amarelo em relação a um total de 8. Então, 2/8. E a fração que não está colorida? Nós temos 3 partes não coloridas. Então, é 3 em relação a um total de 8. Então, a fração é 3/8. Terceira questão. Cada aluno tinha de desenhar uma fita de 15 centímetros e colorir apenas um pedaço dela. Luiz desenhou a seguinte fita. Então, aqui está a fita que Luiz desenhou. Ela mede 15 centímetros. Vamos para a primeira pergunta. Qual é o comprimento da parte colorida da fita? Vamos considerar só a parte colorida. 4 centímetros. Represente por meio de uma fração a parte colorida da fita. Então, primeiro vamos ver o total de medida dessa fita. Então, essa fita mede 15 centímetros. Então, isso vai representar o denominador. E a parte colorida, 4, será o numerador. Então, teremos a fração 4/15. A fração representa a parte não colorida da fita. Então, se o total da fita é 15 centímetros, vamos retirar essa parte já considerada, pintada. 15 menos 4, 11. Então, a fração será 11/15. Para frações com denominadores maiores que 10, desde que não sejam 100, 1000, 10.000 ou os seus múltiplos, escrevemos a palavra avos, depois de escrever o numerador e o denominador. Então, vejamos. 5/11, 7/12, 9/13, 13/14. Quarta questão. O segmento desenhado ao lado, conforme indica a régua, tem 1 centímetro de comprimento. Note que 1 centímetro está dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de milímetro, ou seja, crianças, em 1 centímetro há 10 milímetros, tá? Que são essas pequenas divisões que ficam dentro de 1 centímetro. Vamos responder aí a letra A. Quantos milímetros há em 1 centímetro? 10 milímetros. Cada milímetro representa que fração de 1 centímetro? Cada milímetro desse representa quanto em relação a 10 partes? Né? Então, é 1/10.
que é uma parte em relação a 10 partes, tá? Se você representar um segmento correspondente a 7 décimos de 1 centímetro, que medida obterá em milímetro? Então, se cada parte dessa representa 1 décimo do centímetro, então, se eu quero 7 dessas partes, então eu obterei 7 milímetros, certo? Escreva as frações correspondentes. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, que fração do metro representa 1 centímetro? Qual é o meu total de partes? 100. E quantas partes eu quero considerar? Uma. Então, eu terei a fração 1 centésimo. Se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, que fração do quilômetro representa 1 metro? Então, qual é o meu total de partes? 1000, tá? Então, eu quero quantas partes? Quero considerar uma em relação a 1000. Então, eu teria a fração 1 milésimo. Aqui nós vamos fazer leitura de frações. Lembrando que as frações decimais, elas recebem nomes especiais, não é? 3, se o denominador é 10, 3 décimos. 31, denominador 100, 31 centésimos. 1, denominador 1000, 1 milésimo, né? Nós chamamos essas frações de frações decimais. E como lemos cada uma das seguintes frações? Vamos lembrar, então aqui nós temos 92 centésimos, 9 oitavos, 4 décimos, 6 19 avos, lembra? E 11 33 avos. Sétima questão, vamos observar as figuras e escrever a fração correspondente à parte pintada de cada uma delas, tá? Então, o total de partes é o denominador, que fica embaixo, e a quantidade de partes pintadas representa o numerador. Então, nós temos 3 quartos. Então, quantas partes pintadas? 3 de um inteiro que tem 6 partes, então 3 sextos. Então, aqui a letra C, quantas partes o inteiro está dividido? Em 10. E nós temos somente 4 partes pintadas, então 4 décimos. Então, quantas partes o inteiro está dividido? Em 8. Somente 4 estão pintadas, então 4 oitavos. O inteiro tem 24 partes e só 11 estão pintadas. Então, 11 24 avos. Quantas partes o inteiro está dividido? Em 4. Somente uma parte está pintada, então é 1 quarto. O inteiro está dividido em 7 partes e somente 6 estão pintadas, então 6 sétimos. E aqui o inteiro está dividido em 4 partes e 2 estão pintadas, então 2 quartos.